Olá, tudo bom com você? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tal caderno da gratidão. Afinal de contas, para que serve, como fazer e quais os benefícios que ele traz. Mas mais do que isso, vamos ver o caderno da gratidão pelo olhar científico e também pelo lado mais espiritualizado das coisas, né? Vamos entender o que isso realmente faz diferença e se de fato há algum benefício. Eu não sei você, mas quando me proponho fazer alguma coisa, eu gosto de entender o porquê das coisas e ver os benefícios que, de fato, isso vai me trazer. Afinal de contas, eu vou estar gastando tempo com isso. Então, se você pensa assim também, vem comigo. Assiste este vídeo que eu vou te responder essas perguntas. Eu não sei você, mas eu adoro estar do lado de pessoas positivas, pessoas alegres, pessoas gratas, pessoas que muitas vezes são felizes com coisas até que a gente olha assim, nossa, tão simples isso, mas pô, a pessoa agradecida, sabe? Enquanto que aquelas pessoas que são reclamonas, negativas, elas têm até uma energia meio, né, difícil de lidar, né? Porque às vezes são pessoas até difíceis da gente ver feliz, porque são pessoas que muitas vezes elas não conseguem serem felizes com o dia a dia, com a vida, ou até mesmo quando algo muito bom acontece, elas ficam felizes por pouco tempo, porque depois elas voltam, né, para aquele sistema de reclamação, de vitimismo, de desânimo. Então conviver com pessoas assim é muito difícil. Então já começamos aí da primícia, né, de que o caderno da gratidão, ele faz o quê? Isso, ele te ajuda a trabalhar a tua mentalidade, né, ele te ajuda a trabalhar novas sinapses neurais, né, principalmente se você for essa pessoa negativa, essa pessoa que muitas vezes não consegue ver as coisas boas, essa pessoa que reclama demais, né, muitas vezes você talvez se olhe e você pensa assim, pô, eu sou assim, eu tenho essa mania, eu reclamo muito. Então o caderno da gratidão vai te ajudar muito. Mas se você também for uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa grata, vai te ajudar ainda mais, porque daí você vai fortalecendo mais, né, essas sinapses neurais aí que você já tem, mesmo dessa coisa positiva, dessa coisa alegre. Do ponto de vista da ciência, o que pode te ajudar a relembrar? Porque o caderno da gratidão, o que ele é? Ele é só uma forma de te fazer relembrar as coisas boas que aconteceram, né? Vamos pensar aí, como faz o caderno da gratidão? Você vai pegar um caderno normal e você vai escrever as coisas boas que aconteceram no seu dia, né? Vamos pensar em 7 coisas boas que aconteceram no seu dia. Então você vai lá escrever. Quando você para escrever, você tem que recapitular o seu dia. Quando você recapitula o seu dia, escrevendo ou apenas só lembrando e agradecendo, porque não necessariamente que você tenha que ter um caderno para escrever. O escrever é bom por quê? Porque você trabalha a parte motora, né? E você escreve ali, você, né, tá confirmando aquilo que aconteceu. Então isso é muito bom, escrever. Mas muitas pessoas talvez às vezes não queiram escrever no caderno da gratidão. Então você pode o quê? Recapitular o seu dia e agradecer. Lembrar das coisas boas que aconteceram no seu dia e agradecer, né? Seja através de uma oração, seja através aí de uma obrigada, seja através de você com você mesmo, enfim, do seu jeito. Então, quando você faz esse movimento de parar e recapitular o que aconteceu, você tá lembrando o seu cérebro das coisas boas. Quando a gente tende a lembrar das coisas boas, quando a gente tende a agradecer com mais facilidade, o que nós fazemos, né, com o nosso cérebro? A gente cria novas sinapses neurais. E a gente também faz uma coisa muito interessante, gente, que foi confirmado pela ciência, que é a gente expandir o nosso córtex visual, ou seja, como se a gente expandisse o nosso campo da visão periférica. Ou seja, deixa eu pegar o cérebro aqui. Nós temos as partes dos lobos, né? A gente tem o lobo occipital. O que isso significa? Que essa parte aqui de trás é por onde a gente enxerga as coisas, ou seja, os nossos olhos eles captam a luz, mas quem faz o movimento do reconhecimento das coisas, de ver as figuras, é essa parte do nosso cérebro aqui de trás, ou seja, essa parte aqui, ó, de trás. Então, o que acontece quando a gente se torna uma pessoa mais grata? O campo periférico, né, da visão, né, a visão periférica, ela expande. Olha que interessante, ela expande, por quê? Porque você consegue visualizar as coisas boas, emoções positivas com mais rapidez do que antes, quando você só estava negativo, que você só fica, por exemplo, quando você trabalha, né, numa ideia muito negativa, quando você não consegue ver as coisas, quando você não consegue ser grato, consegue ver as coisas boas e não consegue ser grato, você trabalha muito no modo negativo, que é, então quando você vê uma situação, você tende o quê? A lutar ou a fugir, né? O teu cérebro ele vai te dar 2 opções, lutar ou fugir, né, da situação. Quando você tem uma mentalidade trabalhada mais pro positivo, né, uma pessoa mais grata, você expande
expande também a questão de possibilidades. Você se torna uma pessoa mais criativa. Diante de um problema, você não vai lutar ou fugir. Tipo, ou eu luto, né, vou brigar com a situação, ou vou reclamar, ou vou, né, eu vou enfrentar isso, tipo, sem pensar, sem prudência, ou eu vou simplesmente fugir dessa situação. Não, você expande, né, a sua cadeia de pensamentos, de ideias. Você se torna mais criativo para resolver aquele problema. Você também faz com que as coisas parece que tenham mais possibilidades, né, de resolução. Então você amplia, né, o seu campo de visão. Então isso é uma confirmação da ciência, tá? Então ser grato, entre tantos benefícios que a gente já sabe, um deles é isso. Então muda sim, tá, a nossa forma de enxergar e muda sim a nossa mentalidade. Quando a gente pensa nisso daí, vamos dizer assim, criando novas sinapses neurais, né? O estado do espírito da gente muda quando a gente observa isso, o campo de visão se modifica. Mas também há uma coisa muito interessante quando a gente traz para a espiritualidade. O que a gente percebe na espiritualidade? Que quando a gente fala de gratidão, o que significa gratidão? Gratidão significa fazer a graça descer sobre você, né? Enquanto que reclamação significa o quê? Reclamar, pedir para que algo ruim aconteça 2 vezes. Então você tá clamando para aquilo que aconteça. Enquanto gratidão, você tá fazendo com que a graça desça. Então quanto mais eu agradeço, mais coisas boas acontecem na minha vida. Isso não é só frases motivacionais, isso realmente é real. E quando a gente traz isso para a espiritualidade, a gente pode lembrar, por exemplo, do Egito, né? Quando Moisés ele tira lá o pessoal do Egito para levar para Canaã, que é a terra prometida, eles levariam andando, né? Eles levariam no máximo indo em linha reta 11 dias, né? Vamos dizer que, né, eles andando, se perdendo, e enfim, 40 dias seria o máximo que eles levariam para chegar até a terra prometida, né? Até essa terra maravilhosa, né? Que diz as escrituras que emana leite e mel, uma terra de coisas boas, de prosperidade, alegria, enfim. Só que esse povo levou 40 anos. E olha que louco, por que eles levaram 40 anos? Porque eles rodavam em volta da cidade, sem saber que estavam ali na cidade. Por que isso muitas vezes acontece, né? Não só pra esse povo, mas muitas vezes pra gente. Por que às vezes a gente demora tanto pra sair de um problema? Porque a gente não consegue ter essa visão mais expandida, a gente não consegue ter essa visão mais criativa, a gente não consegue ter essa visão mais dinâmica da gratidão. Então a gente reclama. Quanto mais você reclama, é como se você andasse em círculos, né? Você não consegue modificar as coisas na sua vida, porque você só reclama, você não consegue ver as coisas boas. Então é como se os seus olhos eles se fechassem. Nas Sagradas Escrituras, né, na sabedoria milenar, na Bíblia, né, a gente pode ver que Jesus ele curava muito os cegos. E a gente tende a ver o cego apenas como aquela pessoa que não consegue ver, né, no sentido físico. Só que cegueira espiritual é muito mais do que isso. É também quando você não consegue enxergar as coisas que estão na sua frente. É quando você não consegue agradecer pelas coisas que você tem. Por quê? Porque ainda que você esteja passando por uma dificuldade, você sempre terá muito mais coisas boas, positivas, do que negativas. A sua vida sempre será muito melhor, né? Sempre terão coisas muito mais para agradecer do que para reclamar. Só que como nós, geralmente, quando passamos por dificuldades, temos a tendência de reclamar, de se comparar, de achar que a vida do outro é melhor, que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, né? Então nós temos a tendência de muitas vezes ficar mais tempo do que a gente precisava, né? No deserto, né? Falando aí de forma espiritualizada, né? Ou no problema, na dificuldade. Então a gratidão, ela vai te ajudar o quê? A perceber as coisas boas que você tem. Porque talvez você esteja rodeado de coisas boas, mas você ainda não esteja enxergando, né? O teu campo de visão, ele talvez esteja um pouco fechado para isso. Então, o caderno da gratidão, ele te ajuda nisso também, certo? E uma das coisas também que me fez lembrar agora, que é um estudo que chamamos de linha losada, né? Que a cada algo negativo que você escuta ou que você fala, você precisa falar de 3 a 6 coisas positivas. Então vamos pensar o seguinte, a sua comunicação com você mesmo, né? Vamos pensar que você é uma pessoa que você muitas vezes se fere, você se chama de burra. Ai, porque eu sou burra, porque eu faço isso de errado, porque nada dá certo na minha vida. Então, para cada vez que você fala uma coisa ruim, você deve trazer 3 coisas boas para você mesmo. Então, por exemplo, você falou que você é burra, não, já volta e diz, não, eu sou inteligente, não, eu tenho isso de bom. Lembra das coisas positivas que você tem e fala pra você mesma isso, né? Para que você possa mudar essa mentalidade e mudando, né, essas coisas que você tem na sua cabeça, né, de pensamentos negativos para torná-los positivos. Outra coisa também que acontece, né, nessa linha de losada é no sentido da gente com o outro, então nos nossos relacionamentos. E às vezes você fala algo ruim. Então, para cada coisa ruim que você falar, lembre-se que para você resolver aquela situação e não deixar com que isso, né, se torne algo pior ao longo do tempo, para que seu relacionamento não fique difícil, né, mas que seja um relacionamento gostoso, leve, né,
pleno, feliz, você precisa então falar 3 coisas boas, de 3 a 6 coisas positivas. Então, vamos imaginar o seguinte, você foi conversar com o seu marido, com a sua esposa, você foi conversar com seu filho, com a sua filha, e você falou algo ruim, que você sabe que foi grosseiro, que foi rude. Então você deve trazer pelo menos 3 coisas boas, ou situações, por exemplo, você falou alguma coisa ruim pro seu... Vamos pegar aí a ideia do casal, né? Eu faço atendimento para casais, então fica mais fácil da gente resumir aqui. Vamos pensar aí, você falou alguma coisa ruim pro seu parceiro, né? Pro seu marido. Então você vai ali e você pede, né? Primeiro pede desculpa, depois você dá aquele olhar, né? De amor. Você pode também dizer um eu te amo. Ó, já foi 3 coisas, né? Mas se você quiser ir para as 6 coisas, você pode, por exemplo, né? Ter um momento de intimidade com seu parceiro, ou ter um momento só vocês dois tomando café, conversando. Ou você pode lembrar ele, né? Dando um elogio a ele sobre algo bom que ele faz, sobre, né? As coisas boas que ele tem, né? Então você já consegue aí fazer 6 coisas boas, trazendo, então, deixando de lado aquilo que negativo que você falou, que você fez, e trazendo coisas positivas, né, pra essa situação, né. Então, é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você comece o caderno da gratidão. Ou se você não tem muito tempo, tipo, eu não tenho muito tempo de fazer caderno da gratidão. Então, antes de você dormir, toda noite, antes de dormir, faça uma recapitulação das coisas boas que aconteceram e agradeça. Agradeça seja através de uma oração, agradeça seja através de um obrigada, enfim, relembrando as coisas boas, percebendo que a sua vida, ela é cheia de bênçãos, né? Todos os dias você tem bênçãos que estão sendo jorradas na sua vida e que talvez você não esteja percebendo, tá bom? E isso com certeza vai mudar completamente a sua mentalidade e vai te fazer expandir, né, o seu potencial e ir a lugares mais altos, tá bom? Então é isso, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.